Enquanto você fica pensando no que vão falar, tem gente menos preparada crescendo no seu lugar. Eu acho que quando a gente fala de criação de conteúdo, as pessoas ficam muito preocupadas com o criar. O que as pessoas vão lembrar é o seu jeito de fazer. É o principal. Pra que eu quero criar conteúdo? Qual que é o meu objetivo com esse criação? Muita gente vê o resultado, mas não o processo. Porque o processo é o mais difícil. Uhum. O que ninguém fala sobre o uso das canetas e a sua jornada. Mais fácil, é uma evolução. Se a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada com remédio assim como qualquer outra doença. E você não tira a sua responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Ela é empresária e influenciadora digital. Tem uma filha de 11 anos. Luísa Fonseca. Enquanto você fica pensando no que vão falar, tem gente menos preparada crescendo no seu lugar. Hoje estou com a Luísa Fonseca, que é criadora de conteúdos e vai nos ajudar com nossas redes sociais. Luísa, eu estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada, eu tô feliz de estar aqui. Ah, que bom, eu já segui ela e eu acho assim, uma pessoa incrível, eu gosto muito dos conteúdos dela, assim. Eu fico olhando todos. Obrigada. Amo mesmo, realmente. Obrigada. Muita gente quer viver de conteúdo, mas trava no começo. Qual foi o medo que você precisou vencer para começar de verdade? Uau. Bom, eu acho que quando a gente fala de medo, eu acho que o maior medo que a gente tem não é nem da gente mesmo, é mais do outro. É mais das outras pessoas, do que as pessoas vão pensar sobre aquilo que a gente está fazendo, porque normalmente as pessoas que a gente fala assim, nossa, você seria uma boa criadora de conteúdo e tal, são pessoas que já são. Isso. Essas pessoas já são, mas aí, nossa, na hora de gravar eu travo. Mas por que ela trava? Porque ela fica com medo do julgamento. Então eu acho que enfrentar isso, esse medo do julgamento, eu acho que é o ponto principal, assim, é o crucial para você começar. Eu também acho, e eu tive esse medo também. Até hoje a gente tem um certo receio, né? Até o que falar. Tem hora que eu separo algo para falar, eu falo, será que eu falo isso mesmo? Mas isso gera o posicionamento da gente na internet também, né? Eu acho que isso é muito importante. Claro, eu acho que quando a gente fala de criação de conteúdo, as pessoas ficam muito preocupadas com o criar. O que eu vou criar, qual estrutura eu vou montar e tal. Eu sou estrategista digital, então eu trabalho muito com estratégia para empresas principalmente. Então é um CNPJ ali por trás, né? Então a gente precisa ter uma estrutura, precisa e tal. Mas se a gente pensa no criar sempre algo que a gente está criando, a gente está sempre inventando alguma coisa. E o inventar atrapalha o real. Então eu costumo dizer, assim, tem inclusive várias pessoas do marketing mesmo, grandes, assim, que falam, e eu acho que é a premissa real. O documentar aquilo que já existe, aquilo que já acontece e faz parte da sua vida. Isso é a melhor forma de você ser um bom criador de conteúdo. Você está só documentando o que já é sua verdade ali. É verdade, e é mais fácil, né? Porque eu falo que é tão fácil falar do que você já sabe fazer, né? Do que você já vive. Então é bem mais fácil do que você ficar pensando, nossa, o que eu vou fazer? Ficar inventando coisas. Porque vai ser bem mais difícil, porque criação de conteúdo, eu vou falar real pra vocês, igual a gente estava conversando ali, né? Não é fácil. Não é fácil. E hoje a gente vive uma realidade que todo mundo precisa criar, né? Sim. A gente entrou num negócio assim, ninguém pode estar fora da internet mais. Está fora da internet, está fora do mercado. Existe muito essa ideia, né? E ela é uma verdade. Em algum lugar você tem que estar falando sobre você, porque antigamente... Você não é daqui de Uberlândia, não sei se isso tinha em todos os lugares, mas a gente tinha, acho que a Guia 6 chamava, você olhava o telefone das empresas, eu quero dentista, aí você ia lá e procurava, tal, na folhinha. Então, quando era uma coisa local, a gente tinha umas coisas de papel, um jornal, uma revista para ter ali de referência, né? Hoje ninguém faz isso mais, ninguém, assim, é muito claro que ainda tem as revistas e tal, mas todas as revistas migram para um portal de internet. Sim. Então você precisa estar em algum lugar digital, né? E querendo ou não, isso democratiza a realidade de todo mundo. Quantas pessoas se tornaram milionárias de repente porque começou com um vídeo? Então eu acho que isso muda a realidade, que as pessoas têm que estar ali, criando a sua verdade, né? E sempre mostrando que faz realmente, né? Luísa, dá pra viver de conteúdo começando com o celular e sem estrutura? Com certeza. Né? Com toda certeza. Eu acho que é uma tendência, inclusive, para 2026, se Deus quiser, porque é o que eu acredito na verdade, porque quando a gente fala de rede social,
a gente está falando sobre relacionamento. O que foi o Orkut, o que é o Facebook, o que é um lugar que se adiciona aos seus amigos. Ninguém cria uma rede social para seguir um famoso, ou para seguir uma loja, ou para seguir um influenciador. Não, a gente cria a rede social para relacionar com as primeiras pessoas que a gente segue. Nossos melhores amigos, nossa família, as pessoas para se relacionar. E o que foi acontecendo? Foi virando um comércio atrás do outro, do outro, propaganda e não sei o quê. E assim, ninguém quer ficar vendo propaganda, né? Na televisão a gente quer pular a propaganda. Se a propaganda daquilo ali não faz diferença nenhuma na sua vida, do negócio, você não vai nem assistir. A gente muda de canal e tal. Então a rede social, quando ela é propaganda demais, ela vai ficando chata. E esse ano eu vejo que a tendência é que volte um pouco a ser mais real as redes sociais. Que as pessoas voltem a se preocupar com gravar com naturalidade, a mostrar com o seu celular mesmo ali, com a iluminação do dia. Não precisa ter não precisa ter um microfone, um grande equipamento, nada. Porque eu comecei, gente, nossa, não existia nem, sei lá, eu acho que era o iPhone 3, o primeiro iPhone que tinha lá, que tinha resolução, era péssima, só podia foto, não tinha vídeo, não sei, mas a gente não preocupava e as coisas aconteciam, então dá pra começar do jeito que dá. É verdade, e você falando sobre conteúdo, as pessoas gostam realmente de ver o trabalho, mas elas gostam de ver a sua vida mesmo, a sua vida pessoal, o que você faz, aonde você vai, é isso que elas gostam, né? Assim, a gente pode ver pela forma que a gente cresceu sem internet, né? A novela nada mais é do que uma história, e normalmente uma história inventada, mas por que ela dá tanto sucesso? Malhação, por exemplo. Por que Malhação tinha tanto sucesso? Identificação, as pessoas se identificavam com o jeito que um falava, com as coisas ruins que aconteciam com um ou com o outro, falavam, nossa, isso já aconteceu comigo também, com as roupas que a fulaninha usava, aí você lembrava ali na sua escola que sempre tinha mais popular, sempre tinha que era rejeitada e tal. Então as coisas elas tinham sucesso por quê? Por conta disso, que contava uma história. Quando a gente vai pra rede social, sempre a história vai contar mais que qualquer outra coisa. Vai conectar, porque a pessoa vai se identificar. Então é o que as pessoas querem ver, as pessoas querem entretenimento ali. E quer ver o que realmente você faz, né? Que a gente fica curiosa pra isso mesmo. Com certeza. Luísa, por que tem gente criando conteúdo todos os dias e mesmo assim não cresce? Olha, apesar da gente falar um pouco sobre a naturalidade, né, que é o que eu falo, você tem que ser natural, você tem que ser espontâneo, mas a gente não pode deixar de pensar que é muita gente criando o tempo todo. Se eu te perguntar agora, qual que foi o último story que você viu ontem antes de dormir, você vai lembrar? Eu não lembro de hoje. Exatamente. Se eu te perguntar o último story que você viu antes da gente, a gente não vai lembrar. A gente não vai lembrar por quê? Porque é muita informação o tempo todo, né? Então, isso faz com que, se a gente não se diferencie, a gente não vai ser lembrado, né? A gente tem que ter a nossa autenticidade, aquilo que a gente vai criar e que a gente vai ser lembrado por aquilo. A sua forma de publicar, a forma que você veste, a forma que você escuta e, inclusive, a forma como você edita e faz o seu conteúdo. Então, repetir padrões é uma das melhores formas de crescer. As pessoas só querem criar, mas elas não analisam nada. Então, por exemplo, eu tenho um formato de vídeo que viralizou. Beleza, repete esse formato, faz ele de novo. Meus vídeos aqui estão... Mas tem que ver também por que ele viralizou, né? Que às vezes é só com crítica, então não repete não. Aí é melhor não repetir, porque você não vai estar trazendo lead, né? E também viralizar não é tudo. Mas se o vídeo performou bem, te trouxe pessoas que aquelas pessoas que você quer conectar, igual o meu público, ele é muito feminino. Você olha lá nas minhas estatísticas, 89% que me segue é mulher. Então é muita gente, é muita mulher, porque eu crio pra mulher, eu quero mulher, eu não quero homem, eu quero mulher lá, porque eu falo com mulher, eu crio... Então assim, a falta de estrutura das pessoas em querer criar cada dia de um jeito, cada dia você fala num tom, cada dia você fala de um jeito, cada dia você cria conteúdo de um jeito, as pessoas não vão te identificar. Aí, por exemplo, eu tive um vídeo recentemente que performou bem, eu repeti esse vídeo mais 3 vezes e todos performaram bem. Claro que o primeiro foi o melhor de todos. Mas pode acontecer de outro performar bem. Mas ele já tinha funcionado, ele já era um formato validado, então eu repito ele, para que as pessoas identifiquem. Então ele entrega para aquelas pessoas, porque ele tem um algoritmo que funciona assim, ele entrega para aquelas pessoas que já viram, que ficaram retidas ali naquele conteúdo, entrega para aquelas pessoas de novo, no sentido de, você já gostou desse conteúdo dessa pessoa, vamos ver se você gosta mesmo. Aí no próximo você vai entregar, você pode ver, você não precisa curtir, você curtir ótimo, mas não precisa comentar nem nada, o vídeo de alguém. Aí você vai, viu lá no Explorar, entra no perfil dessa pessoa e consome alguns vídeos dela. Pode ter certeza que daí uns 3, 4 dias vai aparecer o vídeo dessa pessoa de novo. É verdade, isso acontece.
acontece mesmo. Só que se ela tiver feito o vídeo de um jeito diferente, você vai passar de forma rápida porque você não vai lembrar. Mas se ela faz igual, você vai lembrar e você vai ficar, porque ela gerou uma emoção sua que você já sentiu antes de ter concordado com o conteúdo ou, enfim, ter gostado do que ela falou. Alguma coisa. É importante, porque a gente pensa, aí vai ficar maçante, ficar sempre fazendo a mesma coisa, mas realmente, o que as pessoas vão lembrar é o seu jeito de fazer mesmo, né? Exato, você pode olhar os grandes criadores de conteúdo hoje. Né? Eu vou citar um que minha filha ele gosta muito, que é o Bom Talvão, e ele é muito gostado, as crianças gostam muito dele. Ele repete o padrão até saturar. Até saturar. Aí vai ter gente comentando, não aguento mais esse conteúdo. Vai, mas essa pessoa também vai ser a pessoa que vai passar ali pra frente e vai consumir o resto. Aí ele pega esse formato e readapta para um novo formato. Então ele começou daquele negocinho de explodir e tal, não sei se você acompanha ele, mas ele fala de um jeito muito jovem, ele conecta muito com as pessoas, ele cria senso de comunidade, ele dá nome para as coisas, para as pessoas e tal. Então isso faz com que as pessoas se sintam mais próximas, porque principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a querer se pertencer a alguma coisa. Quando dentro da sua rede social você consegue criar uma rede que ela se sente pertencente, seja por um ritual, seja por qualquer coisa, ela se sente parte daquilo ali, ela vai querer ficar, porque as pessoas querem participar de alguma coisa, né? Então, eu vejo que os grandes criadores de conteúdo, né, os que são, assim, níveis muito grandes, eles repetem padrão, eles criam sua comunidade, eles criam seus bordões, as pessoas começam a repetir, né, porque se torna compartilhável aquele conteúdo. E você falando, realmente, a gente pensa assim, eu vou criar conteúdo para todo mundo. Não é para todo mundo, é para quem vai se identificar com você realmente. Claro, existem locais que eu não alcanço e eu nem quero alcançar. Eu não quero me comunicar com, igual eu falei, meu público é feminino. Eu não quero me comunicar com homem. Te dar um exemplo. Eu passei pelo processo de emagrecimento e eu fui escolher as profissionais para trabalhar comigo, né? Eu já tinha recebido até uma proposta e tal, né, de parceria, da nutricionista, só que eu precisava de uma nutróloga, eu precisava de personal, eu precisava de um monte de coisa. Todas são mulheres. Olha. Todas são mulheres, por quê? Eu acho que eu tenho mais identificação com essa pessoa por ser mulher. Ah, porque o nutricionista homem não é bom? Não, mas ele não menstrua, ele não engravida, ele não entende dos... Ah, mas eu prefiro ter a vivência. Então eu gosto que a minha comunicação tenha a ver com aquilo que eu vivo, com aquilo... A minha nutricionista, por exemplo, ela é bariátrica. Ela já teve um sobrepeso, ela já teve, né, uma obesidade, ela já teve esse sentimento que eu tinha de estar frustrada com o meu corpo. Pra mim é melhor do que eu pegar uma nutricionista esportiva que a vida inteira foi fitness, sabe? Claro que eu consumo conteúdo da fitness e assim, almejo, quero, gosto, amo. Mas pra ter ali comigo no meu relacionamento, eu queria uma que entende a minha dor lá no fundo. E quando a gente fala de rede social, sobre criação de conteúdo, a história é o que conta. Então, se a minha história conta e conecta com essas pessoas vão se sentir muito mais tocadas por mim. É verdade. Então, eu acho que tudo envolve tudo, né, por fim. E é verdade, você falando assim, a gente vai parar para pensar, realmente, não que a gente discrimina alguma pessoa que não tem o que a gente passa, algo que a gente passou, mas realmente ela vai sentir aquela dor que você está sentindo e ela saber exatamente o que te passar. Isso, eu acho que entender sentimentos é a melhor coisa que existe, assim. Quando a gente entende o sentimento do outro, a gente consegue até dar uma direção, porque se eu já sair daquele local um dia, né, eu consigo falar pra pessoa, dá pra sair daí, dá pra você fazer, assim. Então foi isso que eu senti quando eu fui procurar lá também, né, do atendimento e tal. E quando eu pensei que isso seria uma parceria, que eu traria ali pro meu perfil, pra falar da minha dor, né, das fases e tudo mais, tinha que tudo fazer sentido, sabe? E quanto mais sentido faz, mais profundo é. E é uma temática, assim, que desde que eu comecei a trazer, trouxe muita identificação com todo mundo, por meu público ser só mulher. Então, assim, tudo faz mais sentido, sabe? Fica mais fácil até de falar, né? Mas talvez é esse que é o diferencial na sua criação de conteúdo, porque você vê realmente o que diferencia pra você passar para outras pessoas. Porque tem gente que começa, coloca o que quer lá na frente, posta o que quer, imagina que aquilo lá é bom e só posta porque tá fazendo alguma propaganda ou qualquer outra coisa assim, nem testa, nem nada.
e não dá certo, né? E isso que muda a questão da pessoa e as coisas darem certo para aquela pessoa. Porque você não só faz, você envolve tudo que relaciona a você. Eu acho que assim, as redes sociais é aquilo que eu tava falando sobre ser de relacionamento, né? A gente cria nosso perfil e antigamente quando veio, né, tinha aqueles, sei lá, acho que 8, 9 filtros ali no Instagram. Sim. E era o que a gente usava, não tinha nada mais, era aquilo ali que a gente usava. E a gente adorava. E a gente postava um prato de comida sem pensar na iluminação, no que tava no fundo, no que tava não sei o quê. A gente postava a nossa família no final de semana e aquilo que a gente tava fazendo. E era tudo tão mais leve, né? Era sem pressão e tal. Claro que as coisas a gente sabe, né? Vai mudando, né? Vai mudando, outras plataformas vão surgindo, enfim. A minha rede principal é o Instagram, né? É a minha rede social maior, assim. Mas ela veio coisas do Snapchat. Ela trouxe coisas do TikTok pra ela trouxe outras coisas, ela vai vendo que vai funcionando em outros lugares e vai trazendo. A gente tem que ir se adaptando e utilizando a ferramenta, né, com aquilo que ela tem para entregar pra gente. Por isso que eu falo, criação de conteúdo, ela é uma coisa constante, né? Você tem sempre que estar se adaptando ali, utilizando e tal. Mas se foge da sua vida, da realidade da sua vida, você não vai conseguir sustentar. Não vai conseguir sustentar e ainda já é cansativo você viver sua vida postando. Imagina uma coisa que você não é. Pois é, aí você tem que tirar um tempo ali pra falar de uma coisa que, nossa, eu vou ter que... Tem nada a ver. Pra quê? E aí entra muito na questão das parcerias, né? Porque muita gente já me perguntou, tipo, você já negou parceria? Claro, gente, você não tem nada a ver com a minha vida, com o meu conteúdo, com os meus seguidores. Pra que eu vou fazer isso? Porque eu tô recebendo, né? Tem que ter uma coerência ali, senão vai ser só um peso mesmo. Luísa, se você começasse hoje do zero, sem seguidores, o que você faria para crescer mais rápido? Algumas dicas. Algumas dicas se eu não tivesse seguidor. Primeiro, ter um objetivo principal, assim, um objetivo principal. Pra que eu quero criar conteúdo? Qual que é o meu objetivo com essa criação de conteúdo? Ser famosa? Então vai criar qualquer coisa, vai pegar algum treino, é só ser famosa? Ou você tem um objetivo, você quer vender alguma coisa, quer vender um produto, quer vender um serviço, você tem que ter um objetivo com aquilo ali, para poder fazer sentido, porque senão é uma criação de conteúdo solta, né? Então eu acho que você ter um bom objetivo é o primeiro passo para te dar clareza do que você tem que fazer. Então assim, eu tenho um objetivo ali que é lançar uma marca de óculos. Marca de óculos. Eu tenho uma marca de óculos. Falando isso, eu ganhei um maravilhoso, gente. Feliz que tenha gostado. Mas vamos supor que o objetivo seja vender a minha marca. O melhor caminho é primeiro eu mostrar que eu sou uma pessoa que uso óculos, que gosto de óculos e que me preocupo com a saúde, que me preocupo com a saúde da pele, e aí eu consigo trazer que eu me preocupo com a saúde ocular, e aí eu sou uma pessoa que gosta de estilo, e aí eu falo de moda, e aí eu mostro o diferencial e tal. Então primeiro é você ter autoridade naquilo que você quer falar. Não é só falar, eu vendo óculos, olha que bonito, compra se você quiser proteger seus olhos. Não é sobre isso, sabe? Então na rede social, mas eu quero ser influenciador e falar sobre moda no meu perfil, né? Então começa a falar sobre moda, né? Vai numa loja de departamento e faça, hoje eu vou comprar um look aqui, montar um look festa com R$150. Vai caçar esse negócio e fazer lá dentro, não tá te pagando, mas você tá criando conteúdo. Porque senão ninguém vai te contratar pra fazer uma coisa que nunca te viu fazendo. A pessoa nunca te viu fazendo uma publicidade pra nada. Ela não vai achar que você tem capacidade pra fazer aquilo. Então mostra que você é bom naquilo, que as pessoas vão te contratar. Então eu acho que o ponto principal, que é ser um criador de conteúdo e começar do zero, começa a criar conteúdo daquilo que você tem o objetivo final. Eu vi até um vídeo de você falando isso, que se você quer mostrar algo, você tem que fazer, porque como que você vai chegar a mostrar? Se você não posta, você não está usando, né? Então não tem como realmente. Não faz sentido nenhum, porque eu vejo que muitas vezes, mas aí quando me contratar eu falo, tá, então você vai ficar esperando, porque ninguém vai ver autoridade na sua fala sobre aquele tema. Porque uma coisa é eu falar pra você, eu tenho faculdade de moda e de marketing. Uma coisa é eu falar pra você que eu tenho faculdade de moda e de marketing. Outra coisa é eu mostrar pra você que eu tenho isso. É uma coisa muito distante. Isso vale pra qualquer área da vida.
né? É aquele negócio que a gente fala assim, ninguém quer um dentista com os dentes tudo feio, Né? tudo podre, tudo não sei o que, vai mostrar que ele é um dentista ruim, né? Então é a mesma coisa, você tem que mostrar que você é o cartão de visita principal daquilo que você quer vender. Realmente. Porque algumas pessoas viralizam com pouco e outras com muito não saem do lugar. Você fala muito de volume? Sim, Ou assim, muita visualização e mesmo assim não sai do lugar. Olha, eu sou uma pessoa zero presa a números, sabe? Sim. O número, ele não te traz base, ele não te traz dinheiro, ele não te traz nada. Você pode ter 1 milhão de seguidores e não conseguir vender uma camiseta, porque a sua base é fraca. Você pode ter qualquer coisa que seja, assim, vídeos muito viralizados porque são de humor, assim, exorbitante, e todo mundo tá na rede social para entreter, mas você não consegue vender nada na base daquilo ali. Por quê? Porque você entreteu, mas não conectou. E o entretenimento, ele não é uma conexão. Então, assim, as pessoas têm uma ideia meio irreal sobre o viralizar, sobre o ser grande e tudo mais. Eu conheço pessoas que com, sei lá, 3, 4 vezes o número de seguidores que eu não consegue rentabilizar como eu rentabilizo com a minha rede social. Porque é uma questão de posicionamento, proximidade, aquilo que você vai entregar e tal. Então, eu acho que o ponto principal nessa questão de números, de sair do lugar e tudo mais, é o seu posicionamento ali dentro, como você se porta, qual a responsabilidade que você tem com a sua criação de conteúdo, com a sua constância ali. Ser constante não é postar todo dia e postar demais, mas é postar com coerência, né? Você ter uma consistência de conteúdo ali. Claro que postar mais é bom, porque você vai ter mais vídeos para você comparar o que funciona e o que não funciona. Sim. Você vai ter mais gente interagindo ali com você, mas não adianta nada você criar um vídeo, eu tenho meia hora para criar conteúdo. Aí eu vou pegar essa meia hora para criar conteúdo e vou criar 2 conteúdos mais ou menos, 15 minutos cada um. É melhor você pegar essa meia hora e criar um conteúdo bom, montar um bom roteiro, fazer um conteúdo bom e testar aquilo ali de uma forma, não, isso aqui é a Luísa, esse conteúdo aqui é a Luísa. Porque você ficar criando só para criar, porque naturalmente, com o passar do tempo, a criação de conteúdo vai ficando mais fácil. Você vai tendo menos insegurança, menos tudo assim de ruim em relação à criação de conteúdo. Vai aumentando a cobrança, mas enfim. Então, o sair do lugar ou não, eu acho que é muito individual. Eu, Luísa, não tenho pretensão de ser gigante. Nossa, nada. Pode ser que aconteça um dia, beleza, também. Mas não é minha pretensão. A minha pretensão é que a minha base seja tão sólida ao ponto de ser suficiente para tudo aquilo que eu pretendo construir a longo prazo, sabe? Porque meu negócio não é só eu criar conteúdo porque eu sou influenciadora e vender minhas publis, não. Eu tenho outros negócios e outras empresas e a minha meta é sempre fazer crescer as minhas empresas baseado na minha imagem, né? Então, assim, entra naquele negócio, ter uma meta e saber o que você quer ser. Tipo, o quê? Milhões de visualizações e 10 mil seguidores? Ou, sei lá, 50 mil seguidores, mas um padrão de visualização de pessoas que compram tudo aquilo que você fala, que acreditam em você. Eu prefiro a segunda opção. E até não tá aqui, mas você falando isso, questão de curtidas, de comentário. Você acha que faz tanta diferença? Claro que o algoritmo pro Instagram é totalmente diferente, óbvio. Mas para as pessoas, porque tem muita gente que o conteúdo é muito bom, mas dá pouca curtida, pouco comentário. Curtida é um negócio complicado porque ninguém curte mais. Pois é. Eu sou uma pessoa, gente, eu não curto, é difícil eu curtir um negócio. Pra eu curtir o negócio tem que ter sido assim, ó. Eu tenho que ter ficado ali um tempão pra poder curtir. Porque a gente esquece. O tempo de tela ele é mais relevante. Pro algoritmo em si, ele é mais relevante. O tempo que você ficou naquele vídeo é mais relevante pra poder te entregar novamente daquela mesma pessoa, caso você não siga ou se você segue também. E a interação que você faz com a pessoa. Então, um comentário, responder um story ou compartilhar com alguém vai fazer aquele conteúdo ser mais relevante para o consumidor do conteúdo. Mas assim, talvez o conteúdo, sei lá, eu gosto assim, às vezes o conteúdo é bom, mas não tem tanta curtida, porque talvez o público da pessoa tá errado. Às vezes ela tá lixando mal, assim, com quem ela tá falando. Talvez ela precise de uma collab com alguém, sabe? Fazer uma parceria com alguém que vai aumentar o alcance dela.
igual eu falo que a rede social é de relacionamento, eu sou muito fã de collab. Por isso que influenciador é tão bom para, principalmente os menores, micro, nano influenciadores, são tão bons para as empresas, porque você consegue com um custo não muito elevado, né, trazer alguém para falar e fazer uma collab legal ali com você, né, você trazer alguém falando sobre você. E collab entre empresas também. Às vezes eu pego alguns parceiros meus, igual recentemente eu peguei 2 parceiros meus, um de brownie e um de sorvete. Aí eu fiz uma receita com brownie e sorvete. Então acaba que, tipo assim, indiretamente um fica somando com o outro, sabe? Então talvez é fazer mais parcerias que façam sentido, né? Igual você aqui no podcast, eu tenho certeza que você só chama pessoas que fazem sentido pra você de alguma forma. Você gostou do conteúdo que você, eu sentaria nessa pessoa pra conversar. Senão ou para levar algo que é crescente para as pessoas que estão assistindo. Não, com certeza, com certeza. Então, assim, tem que ser interessante, né? Então, talvez é só uma falta de ajuste, de olhar, de ter alguém para olhar e dar um direcionamento. E, nossa, o conteúdo é bom, vamos fazer ele chegar para mais pessoas nesse formato ou nesse formato. Porque hoje a gente tem um monte de ferramenta. Pode ser as collabs, pode ser o impulsionar, pode ser pagando um portal para falar da pessoa, pode ser um monte de coisa, pode servir um podcast. Tudo vira assunto, tudo é o que você quer mostrar, o seu resultado, o seu posicionamento, então serve tudo, né? É uma somatória. Tudo, a sua imagem ela é uma somatória de fatores. O jeito que você fala, o jeito que você anda, o que você faz quando você está no lugar, tudo isso conta em quem é você para as pessoas, né? Aquele negócio de primeira impressão que fica. Pior que ela seja, ela é muito real. Ela é muito real. Ela é muito real. O que ninguém conta sobre trabalhar com criação de conteúdo? O que ninguém conta é que não é um lazer. As pessoas acham, assim, principalmente as pessoas mais velhas ou que trabalham em outras áreas, que até pessoas que querem trabalhar com isso. Como influenciadores, porque assim, hoje eu crio conteúdo não só para mim, né, igual eu falei, eu crio para os clientes da minha agência também, então são criadores de conteúdo e eles têm que ser os influenciadores das suas próprias marcas e empresas, mesmo que às vezes tenham que contratar um terceiro para ser a imagem ali, e muitas vezes as pessoas não veem com a seriedade que tem. É como se fosse, por exemplo, se hoje você tivesse uma oportunidade de, sei lá, você ganhou uma vinheta no Big Brother, você não ia fazer a melhor da sua vida? Eu tenho certeza, porque você sabe que seu alcance ia ser estrondoso. Porque tá sendo assim, o maior negócio mais falado agora é o Big Brother. Apesar de eu não ser uma pessoa que assisto, a gente vê cortes toda hora, a gente criticando, gente elogiando, enfim. Então se você tivesse, com certeza você ia fazer o melhor da sua vida. Aí quando a gente vai para a rede social, a pessoa depende da rede social, muitas vezes, é a única forma de comunicação que ela tem de comunicar até, hoje não vamos estar abertos, tivemos um problema na cozinha, vamos abrir um restaurante. É a única forma que ela tem de comunicar, mas mesmo assim ela não valoriza. Então quando a gente fala sobre criação de conteúdo, a gente tem que ver a importância dela, porque mesmo que a escala seja menor, a potência é tão grande quanto, porque existem pessoas que têm mais visualizações, mais seguidores, mais alcance do que grandes portais. Sim. Então você tem que se ver como essa potência, e quando você começa a enxergar como essa potência, você vê a responsabilidade que tem. Isso tudo, a responsabilidade que tem, o que você vai falar, como você vai falar, mas isso não para te travar. Não para te travar, mas para você se preparar melhor, para você ser melhor, para poder compartilhar melhor. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim. E até isso que você está falando, depende, a questão. Porque tem muita gente que vem falar, não, você tá bom, você tem que melhorar alguma coisa. Só que tem algumas que nem sabem sobre o que está falando e quer te dar opinião, né? E que não consegue te ajudar, porque ela vai chegar, não, nem tá ruim. Mas se nem essa pessoa faz, ela não sabe nem como faz. Como que ela vai falar que está ruim? Você tem que ouvir as pessoas que já trabalham com aquilo, né? Que já estão nesse meio para poder te ajudar realmente. Porque qualquer pessoa pode chegar e falar, nossa, seu conteúdo está péssimo. E aí? E outra coisa, tem todo o começo. Quando eu comecei também na internet, os outros falam assim, nossa, tá parecendo um robô. E eu continuei como robô para me falar, continuar melhorando cada vez mais. Porque a vida, todo começo, igual eu até falei sobre um vídeo da Virgínia. Ela é famosa, tudo. Começou no samba, ela não sabia sambar nada. É o começo de todo mundo, não é porque ela é famosa que ela tem que saber sambar, que ela tem que ser maravilhosa em tudo. Claro. Né? Todo começo. Ninguém, não é à toa que as pessoas passam um ano em faculdade.
é para se preparar. Você é maquiadora, né? Profissional. Sou. Eu tenho certeza que você olha a sua primeira maquiagem e fala que tanto de erro de técnica aqui. Né? Eu, se eu olhar, eu vou falar tudo igual, porque eu não entendo nada de maquiagem. Eu fiquei até com medo na hora de vir pra cá. Falei, meu Deus do céu, vou fazer nada aqui pra não ter perigo de errar, vou pro básico. Não, mas aquele o básico bem feito. Ai, Mas eu tenho certeza que você se critica quando você olha pra trás. Mas, nossa, que maravilha! Quer ver sua própria evolução? Olha que incrível! Mas se você não tivesse começado, você ia ter parado lá, assim, você não ia ter se movimentado, não ia ter melhorado, enfim. Então, é a mesma coisa pra qualquer coisa. Ah, mas é porque eu sou ruim pra falar com a câmera. Mas então começa a falar com a câmera. Você quer, primeira coisa, né? Você tá afim? Ah, tô, mas não sei como começar. Então você tem que começar, pra você saber como começar. Qualquer coisa na vida. E vai estudar. Vai estudar, vai ler, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa que vai te ensinar uma oratória, um posicionamento. Sim. E vai consumir conteúdo de pessoas que realmente são relevantes, que você se identifica. Daquele conteúdo, por exemplo, a Virgínia, que viaja, já que você falou dela, né? Que viaja pra Madrid a hora que ela quiser, que ela contrata tantas babás que ela quiser pra filha dela. Não, se for pra inspirar na Virgínia, você inspira na Virgínia lá no começo, né? que ela morria pra fazer aquilo, dava sangue, né? Agora nem precisa. Mas também se inspirar demais na pessoa, você enviesa de se tornar aquela Sim, pessoa. não. Vá se inspirar em pessoas reais, que fazem parte daquilo que você quer construir um dia, sabe? Assim, de verdade mesmo, assim, não precisa pegar um extremo. Uma pessoa que já é tipo assim, nossa, muito extremista. Acho que a gente aumentar as metas aos poucos deixa a gente com mais pé no chão também. Acho que a gente fica mais tranquilo para aquilo que a gente quer também, porque é igual eu falei, criar por criar, pra ficar famoso pra quê? O que você vai fazer com isso na hora que você ficar? Né? Igual teve um cara que eu tava vendo esses dias que ganhou o BBB e já acabou com o dinheiro inteiro. Davi. Gente, pra quê? Tipo assim, pra que ele queria ser famoso? Que aí agora parece que divulga tigrinho. Só coisa errada. E não sei o que, não pra poder se sustentar, porque não conseguiu, não sei o que. Então assim, ele queria, vamos supor que ele queria entrar no Big Brother pra ficar famoso, que eu acho que é o que era verdade. Tá, ele queria ficar famoso pra quê? Porque assim, nem o dinheiro que ele ganhou ele conseguiu aproveitar. Então tem que ter um objetivo, claro, na sua mente, pra você poder tirar bons frutos daquilo ali. Porque a maioria que começa quer viralizar, quer crescer, quer isso. Mas nem sabe o que realmente eles querem, né? Eles só acham, eu quero isso e pronto. Não sabe o que mostra, não pensa em nada, só faz. Não sabe nem o que gosta, né? Eu acho que assim, você saber o que você gosta, o que você gosta de falar. O que você sentaria com uma pessoa num café de tarde, numa sexta-feira, pra conversar com uma amiga sua. É isso que você vai ter a maior habilidade pra poder falar na sua rede social. É o que você falaria com uma pessoa, não precisa ser com a melhor amiga não, que é essa que a gente desabafa. Pode ser com uma amiga comum, uma amiga do dia a dia, uma pessoa que você conversaria. Essa vai ser a melhor coisa que você vai saber falar ali na rede social. Isso, e sempre acrescentar algo na vida das pessoas, porque elas vêm atrás de você pra isso, ela te assiste pra isso mesmo, né? Exatamente. Até quando a gente vai, por exemplo, por uma profissional, né? Já que cada um é influenciador do próprio trabalho, né? Se a gente colocar profissionais, uma dentista, por exemplo, né? Se ela ficar falando só do resultado, só postando antes e depois, só não sei o quê, não vai gerar conexão. A pessoa vai olhar, gostei desse dente, gostei desse, deixa eu ver o preço, deixa eu ver não sei o quê. Vira uma comparação. Mas se ela gostar da forma como você atende, como você conta aquela história ali dentro, como você trata, se você consegue mostrar como você trata seu paciente, como você transformou a vida daquela pessoa, você pega aquela pessoa e fala assim, eu não sorria há tantos anos, mas depois desse lugar. Eu tive, sei lá, uma experiência péssima, fiquei traumatizada durante anos com dentista porque eu tive essa experiência X, mas depois que eu conheci ela, contar histórias, é o que a gente entra na novela lá. Quando você aprende a contar a história daquilo que acontece na sua vida de forma coerente, né, e traz transformação, eu acho que aí sim você consegue vender aquilo que você precisa vender sem ficar assim, compra aqui meu implante. Storytelling, né? Eles falam isso mesmo. E eu acho que quando a gente faz terapeuta, a gente entende que a história a gente desde a infância. Então eu acho que é isso que puxa, né? Realmente a história bem contada. As pessoas, esse storytelling é engraçado que as pessoas, storytelling tem uma história. Mas as pessoas esquecem que o storytelling são duas coisas, é a história contada, você está contando a história. Como essa história vai ser contada, né? Qual realidade você quer trazer para essa história?
Que desde pequenininha a gente escuta histórias e ela sempre tem uma lição no final, uma lição legal que faz a gente aprender quando a gente é criança, desde um chapéuzinho vermelho. Verdade. Tem uma lição no final e a vida, né, mais adulta, a consequência tem que ser a mesma, né? Enquanto você espera estar pronta, tem gente muito menos preparada crescendo no seu lugar. Ou será que você está chamando de perfeccionismo o mesmo de ser julgada? Luísa, com você foi assim? Medo de começar por julgamento? Se eu tive medo de começar... Na verdade, comigo mais ou menos, porque as coisas aconteceram. Foi meio não programado, sabe? Eu comecei a minha vida na internet com a minha marca de roupas e a minha marca de roupas levava o meu nome. Então eu já aparecia muito naquela época. Então, claro que eu tive vários momentos de insegurança, inclusive quando recebi algumas críticas e até críticas familiares. Então, sim, acontece da gente ter medo, ter insegurança e tal. Mas aquele negócio de vai com medo mesmo, apesar de parecer difícil, gente, é assim... É um post, é uma coisa. Então a gente sabe a nossa verdade, aquilo que a gente quer construir. Então, se a sua verdade conseguir falar mais alto do que o seu medo, você consegue fazer. É verdade, e até volto na infância também. Você não vai ter medo de andar, vai ter medo de falar, e tudo você vai passar por aquilo. Então, tudo você vai ter medo. O principal é você continuar indo, né? Exatamente. Ficou ruim, não gostei, tá? Apaga e segue a vida e cria outro melhor e tá tudo certo. Você tentou, você testou, né? Você viu que não funcionou, então você já sabe o que não fazer e tá tudo certo. Mas o medo faz parte, todo mundo sente. Eu acho que grandes criadores, assim, sentem medo também. Tá tudo certo, faz parte do processo. E você de casa já passou por isso? Quero saber. Comenta aqui. Dói mais não tentar ou tentar e não ser perfeita? Não tentar, com certeza. Não tentar. Nossa, tem vezes que eu penso, gente, podia ter feito tal coisa naquele momento. Se eu tivesse feito, talvez tinha dado muito bom. E vai ficar na minha mente se teria dado certo ou não, porque eu nunca vou saber, porque não volta. Então, é melhor tentar. Com certeza. Se ninguém te conhece, ninguém compra de você. E isso é a verdade que ninguém quer ouvir. Como você quer resultado se você ainda se esconde? O mercado tá ruim e ninguém te conhece ainda. Me fala, Luísa, o que você acha dessa pergunta? Realmente, a maioria das pessoas, o mercado pode estar ruim, pode estar bom, mas se ela se esconder, não vai ter resultado nenhum. Então fala um pouco sobre isso pra gente. Aquele negócio de que não é visto, não é lembrado e tal, ele é muito verdade, mas você tem que saber também como que você quer ser visto, né? Então, assim, você tem que ser visto, você tem que ser lembrado, mas você tem que ser lembrado por aquilo que você muda na vida da pessoa. Porque se não muda nada na vida da pessoa, sempre vai ser tanto faz. Então, sobre criar conteúdo, sobre ser constante ali na rede social, inclusive pensar em quem já te acompanha. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas eu tenho só 500 seguidores. Gente, não são 500 pessoas? Você conecta com essas pessoas, você fala com essas pessoas, então cria conteúdo para essas pessoas, pergunta para elas o que elas querem ouvir e tal. Então assim, você precisa mostrar que você é bom naquilo que você se propôs para fazer da vida. Porque, eu até citei exemplo em alguns momentos em relação à odontologia, porque minha família é muito de dentistas. Tia, mãe, padrasto, minha família, galera dentista. Eu cresci no consultório, eu trabalhei desde muito nova no consultório, eu prestei odonto no vestibular. Nossa. E eu desisti para fazer moda. E eu falei, não, eu quero fazer moda e marketing, não desisti da UFO e falei, não vou fazer. E peguei birra de consultório na época, adolescente não é um problema, né? Mas assim, tá ótimo, né? Qual foi o momento que você percebeu que não era só sobre postar, mas sobre se posicionar de verdade nas redes? Foi quando eu comecei a falar de temas que as pessoas começaram, temas específicos de coisas que estavam acontecendo naquele momento na minha vida e que hoje até são temáticas que eu não trago mais, mas que conectou muito com mulheres e que eu vi que eu consegui ser relevante para aquelas pessoas o suficiente além do que eu queria vender. Quando essas pessoas me buscavam por ajuda ou por desabafo, para poder conversar realmente de mulher para mulher, tipo, nossa, eu me conectei com essa história que você me contou, quero desabafar com você, eu quero falar. Então naquele momento eu entendi que não era
só um canal de exposição, ele é um canal realmente de conexão, de entender. E era um momento em que eu queria privar as pessoas de, tipo assim, às vezes eu pensava, nossa, mas será que eu devia mesmo falar sobre esse tema? Será que não é muito pesado? Será que não é muito... Será que eu devo realmente compartilhar isso? E aí depois eu vi que, assim, naquele momento fazia sentido porque era o que eu estava vivendo, era o que eu já tinha superado em muitas partes e que pessoas precisavam de alguém para falar daquilo, que talvez eu não tivesse tido quando foi a minha vez. Então, naquele momento eu vi que realmente a voz daquilo que se fala quando você vive de fato o que você está falando, né? Que você fala, não, a pessoa vai vir você vê que é real, sabe? É uma troca de conexão, você fala assim, nossa, realmente eu tenho voz, é relevante o que eu falo. Então teve alguns momentos que eu falei, nossa, realmente eu não posso parar aqui. Não, e é bom ver isso, porque até eu, em questão do podcast, a gente pensa, será que vai e tudo? E aí quando eu recebo alguns feedbacks, eu fico tão feliz, falo assim, realmente é isso que eu quero mostrar, porque a gente fazendo, a gente não vê o que o outro está vendo, você está passando o que você quer passar, mas quando as pessoas dão os feedbacks, eu falo assim, gente, realmente é eu que estou falando isso, é o que eu realmente quero passar. E eu me emociono, meu gente, porque vocês acham que, igual eu falo novamente, não é fácil trabalhar com rede social, criação de conteúdo. E quando você recebe um feedback que é o que você quis mostrar realmente para as pessoas, é muito importante pra gente, né? Não, com certeza, com certeza. E entra no ponto de rede social para se relacionar. Quando a gente aprende a se relacionar, independente de qualquer coisa, que a gente sabe que às vezes foi relevante para uma pessoa, já valeu. Já valeu. Se a sua mensagem era para atingir uma pessoa, então tá tudo certo. É verdade. E até em questão de, igual você falou, poucos seguidores, ou poucas pessoas que olham meus stories, ou até curtida, comentário, qualquer coisa assim. Imagina, pô, 100 pessoas numa sala. Então. Né? A gente vê só pelos números. Sabe? E o número ele nunca pode ser mais importante do que a pessoa por trás dele. Nunca. Isso assim, em momento nenhum. Eu falo que eu tento responder todo mundo, conversar com todo mundo. Às vezes é difícil, mas também não é impossível não. Mas às vezes é difícil e não é nem... É pela correria do dia a dia, pelas várias coisas que a gente tem pra fazer e tal. Às vezes uma coisa ou outra passa batido. Mas ainda assim são pessoas. Ainda assim, é por isso que eu falei sobre você ter um objetivo. Você quer ser grande pra quê? Você quer crescer pra quê? Porque são pessoas que vão comprar aquilo que você tá falando que é bom. Então, assim, então pra que você quer, sabe? É só pra você ganhar dinheiro, ganhar coisa? Porque se for só isso, tá muito raso, sabe? Tá muito raso. Porque são pessoas ali acreditando em você, então tem que ser bom o suficiente pra que vale a pena o que essa pessoa vai depositar de confiança em você. E você também, em questão de números, né? Porque tem muita gente que importa tanto com isso, né? Que fica até doente. Mas, igual, falei até do 100, imagina 100 pessoas prestando atenção no que você está falando, porque a coisa mais difícil que existe é uma pessoa parar, porque a gente é tão corrido que não tem eu vou parar para ver isso. A pessoa parar e prestar atenção no que você está falando, o que você está querendo passar para ela, é muito importante, pode ser igual você falou até uma. Que tá difícil isso, né? E assim, por isso que o posicionamento é tão importante, porque quando a pessoa te enxerga como alguém de valor para falar sobre aquele tema, que ela olha para você e te reconhece como uma pessoa que tem know-how para aquele tema ali em específico, ela vai te escutar. Sim. Se ela não acha que você é capaz de falar sobre aquilo, ela não vai te escutar, ela vai preferir escutar alguém que ela acha que é capaz de falar sobre aquela temática. Por isso que eu gosto de me conectar com mulheres, porque eu sei que eu consigo falar bem com mulheres. Eu sei que eu consigo falar sobre as dores de mulheres que eu não conseguiria falar num outro ambiente, né? Então, eu acho que isso é bem importante, assim, a gente ter essa clareza, assim, de comunicação e de posicionamento. Se posicionar como aquilo que você quer ser visto. Não é vestir um terninho porque a galera quer ter o profissionalismo do terninho ali. É ser... tão competente que independente da roupa que você está usando, não que a roupa seja irrelevante, porque como eu falei, tudo comunica, tudo, qualquer coisa, meu óculos não está aqui à toa, tudo comunica alguma coisa, mas que a sua voz ela seja relevante o suficiente para que fale mais alto do que o restante, né? Então a rede social acaba se perdendo muitas vezes nisso daí.
Luiz, o que uma criadora de conteúdo precisa ter hoje para começar a receber produtos de empresa, fechar parcerias, mesmo com poucos seguidores? Primeira coisa, ter uma rede social que mostre que você é capaz de produzir conteúdo para aquela empresa. Então, assim, se você é uma pessoa fitness, comece a falar sobre isso. Mostre seus rituais do dia a dia, mostre que você está na academia. Ah, não tenho parceria com academia e quero fechar. Então, mostre que você é uma pessoa que frequenta academia. Pode frequentar várias, não tem problema. Mostre que você frequenta academia. O segundo ponto, aí vamos manter na linha do fitness, assim. Mostre suas roupas do dia a dia, mostre você saindo de uma reunião de trabalho de uma coisa X e adaptando o look para não sei o quê. Porque aí a loja, porque muitas vezes hoje a loja de roupa fitness, por exemplo, ou de qualquer outra coisa, ela não quer só a sua voz como influenciadora. Às vezes ela quer o seu conteúdo. Ela quer só o conteúdo. Ah, eu vou pagar X, vou ter que deslocar, contratar uma modelo, fazer isso, mais fácil contratar o seu conteúdo. Então, às vezes ela quer só o seu conteúdo, isso independe do número de seguidores. Então, se você se mostrar capaz de produzir esse conteúdo, já é meio caminho andado. E existem outros 2 pontos muito importantes. O primeiro deles, se você quer rentabilizar com o seu perfil, independente se você tem qualquer número de seguidores, você precisa ter um Media Kit. Esse é o ponto principal para qualquer influenciador. É igual você chegar num restaurante e não ter cardápio. Você vai ficar perguntando pro garçom? Você tem o prato tal? Você serve o que aqui? Hambúrguer? Não. A gente serve frutos do mar. Ah, tem camarão? Não. Tem o seu... Gente, pensa. Vai ficar 30 horas para conseguir pedir. Ou então você fala assim, traz qualquer coisa de frutos do mar. Ele vai escolher o que ele quiser e vai trazer. Então, a mesma coisa para parceria. Você precisa ter um Media Kit, você precisa se apresentar, a pessoa precisa saber quem é você, o que você é capaz de criar, as marcas que você já trabalhou para saber se você é um nome bom ou não. Que eu, por exemplo, eu tenho poucos seguidores, assim, para as grandes marcas que eu já trabalhei. Essa semana, por exemplo, eu fiz Casas Bahia. Eu já fiz Carrefour, Coca-Cola, 99, Chevrolet. São grandes marcas. Quem sou eu para essas grandes marcas? Mas essas grandes marcas sabem que a minha voz é forte para quem eu comunico. Então isso assim, isso é de extrema importância. Então se você quer ser influenciador, você tem que falar as marcas que você já trabalhou. Nunca nenhuma marca trabalhou comigo. Coloca lá então os produtos que você já divulgou, mesmo como afiliado ou como qualquer coisa que você já falou lá e teve um engajamento legal. Coloca a sua taxa de engajamento, coloca ali preços que o que você está a fim de entregar. Você está a fim de entregar Reels, Live, você quer vender o que ali dentro? Story, um pacote de Story, um fio mensal que a pessoa vai te pagar todo mês em tanto, um contrato de fidelidade, não sei o que. Tenha algo para apresentar, porque senão qualquer coisa que vir, vai vir. Mas quando a pessoa chega assim, gostaria de fechar uma parceria com você, claro, vou te mandar um Media Kit para você conhecer mais sobre o meu trabalho. Se você quiser alguma coisa personalizada a partir do que está aqui, pelo menos ela já sabe que você cobra, ela já sabe o que são os entregáveis que você consegue fazer, ela já te conhece além da rede social, de uma forma um pouquinho mais profissional. E o terceiro ponto, assim, que é, se você quer trabalhar com marcas, não tenha vergonha de se apresentar para elas. Se você gosta da marca X e você acha que você conectaria bem com essa marca, falaria bem dessa marca e você vê potencial dessa marca de contratar, se apresente. A marca não é obrigada a conhecer todos os influenciadores e todas as pessoas que se conectariam com ela. Às vezes compra um produto da marca, por exemplo, na minha agência, um dos meus clientes é de sorvete, picolés e tal. Uma das influenciadoras que a gente já contratou, inclusive mais de uma vez, era uma influenciadora que quando comprava, postava também. Eu já via que ela tinha afinidade com a marca. Então, nada mais justo do que contratar ela, né? Então, assim, vou mostrar que você já tem afinidade com a marca, entrar, mandar uma proposta, oi, tudo bem? Passa por direct. Meu nome é fulano de tal, sou criador de conteúdo, identificar a marca de vocês. Gostaria de saber se não faça negociações pelo direct. Gostaria de saber se existe um contato comercial para poder falar com o marketing da empresa. Vai e se apresenta. Gente, eu fechei parceria demais me apresentando. Demais. Eu não espero todo mundo vir, não. Eu me apresento, porque a pessoa não é obrigada a me conhecer. E a maioria não conhece, né? Porque tem muitas empresas, então... E muita gente também. Por exemplo, aqui você tem uma empresa. Cara, são tantas opções que às vezes você vai pela que tá mais fácil, tá mais acessível, porque ela já falou com você, você já tem um contato. Não, ela é boa, ela vai falar bem do que precisa e pronto. Verdade. Qual é o maior erro que você vê nas pessoas cometendo quando tentam fechar parceria com marcas? Não ter um Media Kit, não se posicionar bem e pulverizar demais divulgação. Por exemplo, eu tenho uma marca X que eu gosto e já me contratou.
mas na semana seguinte eu tô falando do concorrente, na semana seguinte eu tô falando de outro concorrente e tal. Isso é péssimo. Se você gosta da marca X, ela te contratou e tal, mostre que você é fiel à marca. É igual salão de beleza, por exemplo. Gente, a gente não troca de cabeleireiro todo mês. Não. A gente não fica trocando todo mês a pessoa que você faz a unha. Então, mostrar que você é fiel àquilo ali é muito importante. E ter uma boa apresentação de Media Kit. As pessoas ainda não sabem. É porque assim, a empresa não sabe contratar, o influenciador não sabe se apresentar. A grande realidade é essa, porque hoje eu posso falar tanto como empresa, quanto como agência, que contrata para as empresas, os influenciadores, e como influenciador. Então eu estou nos 3 pilares do negócio, né? Então eu contrato sem associar minha imagem, eu contrato associando minha imagem, eu contrato pessoas para minha marca também. Então eu consigo olhar, e as pessoas não sabem trabalhar. Eu já recebi briefing de grandes empresas mal montados, que eu me pagasse em cachês, para minha realidade, excelentes. O briefing era péssimo, eu tive que remontar o briefing inteiro, mandar de volta. Pode ser assim, sabe? Posso mudar esse gancho? Tipo assim, o gancho inicial lá deles era tipo, gente, olha aqui o que eu vi, tipo... Nada a ver. Nada a ver, sabe? Eu nem falo, sabe, desse jeito lá no meu perfil e tal. Então, assim, então se a pessoa não sabe, nem você vê, e é grandes marcas e veio de uma agência nem daqui e tal. Se nem eles sabem, que você então seja a pessoa que sabe se posicionar, que sabe cobrar por aquilo e que sabe fazer uma boa apresentação. O profissionalismo, ele não tem a ver com número, ele tem a ver com posicionamento mesmo. Pura verdade, porque tudo é posicionamento, né? Luísa, agora vamos falar sobre o emagrecimento, que assim, tá gata, né, gente? Olha aqui, meu Deus. Obrigada. Não que não era, mas tá mais. Obrigada, eu não sou obrigada a concordar. Luísa, o que te incomodava e qual foi o objetivo da busca pelo emagrecimento? O que me incomodava era tudo, porque nada me servia e eu não me reconhecia naquela pessoa. Então, quem me acompanhar há mais tempo sabe que eu sempre fui uma pessoa mais magra. Eu sempre pratiquei esporte, antes da pandemia eu corria 10 km por dia, sempre fui uma pessoa muito ativa, eu jogo vôlei desde meus 14 anos. Então eu sempre fui uma pessoa muito ativa e tal. E o que eu senti quando eu comecei a engordar foi que eu realmente me perdi. Então, você não se encontrar em si mesmo é muito difícil, é algo muito complicado, sabe? Então, assim, o que mais me incomodava era eu não me ver naquilo. Então, eu tava vivendo no automático, trabalhando muito, não tendo tempo pra mim, não tendo tempo pra nada e só vivendo aquilo assim. Então, eu não me via em nada, eu não me via nas roupas, eu não me via no cabelo, na maquiagem, no nada, eu me sentia péssima. E aí, o que foi o ponto de virada pra eu querer emagrecer foi o dia que eu pesei. Eu não pesava há anos. O dia que eu pesei, eu subi na balança, eu estava com 89 quilos, eu falei, não dá mais. E aí eu falei, não dá mais, eu preciso de uma solução, e essa solução precisa partir de mim, porque eu sei que eu não sou essa pessoa aqui. Porque eu sou uma pessoa muito determinada, e eu sou muito disciplinada. Muito, assim, com tudo. E... é aquele negócio, né? Eu fui uma adolescente um pouquinho mais sozinha, não era tão disciplinada, dormia demais, não sei o que, Hoje eu sou uma pessoa extremamente disciplinada com tudo, porque eu sei que é isso que faz reger a minha vida, que faz funcionar e tudo mais. Então eu sou muito, muito disciplinada. Por que eu não estava sendo comigo? E isso me frustrava como pessoa, porque a minha imagem não combinava com o que eu era. E aí foi aí que eu falei, não, eu preciso de uma mudança e precisa ser radical. Precisa ser assim, ó, do dia pra noite, eu preciso voltar a ser eu, porque eu não era mais. Eu imagino, porque eu acho que esse problema é da maioria das mulheres. Elas fazem tantas coisas ao mesmo tempo e quando elas param para se enxergar, e é nessa parte, a gente vê todo dia no espelho, mas parece que a gente não é aquele, né? E quando você pesa, aí dá aquele susto, aí você resolve a correr atrás. Porque aí você lembra de quanto você pesava, quanto você, né, que era meu caso, assim, eu sempre pesei mais ou menos o que eu tô pesando agora, sempre pesei mais ou menos uns 60 quilos.
a vida inteira. E de repente, gente, é quase 30 quilos a mais, é muita coisa. E parece que eu falei, gente, como assim? É meio bizarro, sabe? Então, realmente, o pesar foi o meu ponto de chave. E eu acho que um pouco do que me fez engordar foi não pesar. Porque eu já sabia que eu estava acima do peso, então eu não pesava pra não me frustrar com o número. Sim. E aí eu nunca olhava ali, eu não conseguia acompanhar, e foi só piorando. No dia que eu assustei, eu falei, não, essa não sou eu, bora recuperar. Ainda bem que você correu atrás do prejuízo, né? Que é o importante é isso. A gente custa ver, mas quando vê, tem que ter alguma reação. Tem que ter uma movimentação. É igual se você tem uma empresa e você de repente vê que as decisões que você está tomando está falindo a sua empresa. Você quer manter a empresa? Você quer erguer ela? Então vamos, eu sou mãe, eu quero que meu corpo fique saudável para cuidar da minha filha. Eu não quero minha filha cuidando de mim, eu quero cuidar dela para sempre. É verdade, é o que a gente pensa, né? Com certeza. Você mudou o seu corpo, mas em que momento percebeu que não era só sobre emagrecer, e sim sobre como você se via? Desde o início, desde que virou hábito, desde o início. Era como eu não queria, né, não é nem assim, era como eu não queria me ver mais. Eu falei assim, essa aqui eu não aceito mais. Eu não sou essa pessoa, eu não sou disciplinada, eu não sou sem foco, a minha vontade não é maior do que eu, a minha vontade seja de comer ou de ficar deitada. Hoje, por exemplo, hoje foi um dia, inclusive, que eu fiquei 90 minutos na esteira na velocidade 4. Na velocidade 4, devagarinho, mas eu fiquei trabalhando, porque eu precisava trabalhar. Eu falei assim, é melhor que eu trabalhe na academia, que na hora que eu parar aqui, eu já vou malhar, eu já tô aqui, já tô com a roupa, mesmo que eu nem cansei, não dá nem tempo de cansar, porque realmente eu ando muito devagar, mas eu não tô sentada no sofá, nem na cadeira, nem em lugar nenhum, trabalhando, eu estou andando. E aí depois disso, hoje eu voltei a correr na esteira ainda, vou voltar pra rua, igual eu fazia antigamente, mas eu voltei a correr, aí eu fiz minha musculação depois e tal, tem dia que eu fico 3 horas lá da academia, 4 horas da academia, mas é que eu fico trabalhando ali, pelo menos eu tô andando, sabe? Tô ativando ali meu corpo e vai mantendo ali a minha disciplina, né? Isso realmente é disciplina, porque eu vou falar, a gente vai na academia, vai por obrigação, né? Quem não gosta, e quando vai, ainda a gente fica contando a hora pra dar uma hora pra ir embora. Mas a questão é de buscar prazer naquilo. Quando a gente encontra novos prazeres que não são nas coisas descansadas da vida, a vida se torna mais legal também. Eu amo esporte, então como eu pratico esporte desde muito nova, pra mim a musculação é muito difícil até de aceitar. Agora eu amo, não consigo fazer musculação mais, graças a Deus, porque até quando eu era do vôlei, porque eu já fui atleta do praia, né, quase entrei, eu desisti, falei, não, baixinho demais, eles vão me colocar só ali, eles queriam eu de levantador, eu falei, não quero não. Aquela época eu tinha que fazer musculação, era obrigatório, e eu odiava, detestava, falava, eu não quero, agora eu tô pegando gosto. Então a gente descobrir novos prazeres, de ser mais satisfeito com o processo do negócio, torna melhor mesmo, é mais fácil, digamos assim. E você começa a ver a evolução, é melhor ainda, né? Graças a Deus. Muita gente vê o resultado, mas não o processo. Porque o processo é o mais difícil. Né? O que ninguém fala sobre o uso das canetas e a sua jornada? Que eu vejo que existe um preconceito, e eu não vou mentir pra você, antes de eu começar a tomar, eu tinha um preconceito não com a caneta e nem com quem toma, mas com, será que eu sou tão fraca assim? Eu preciso de uma caneta? Eu preciso de alguma coisa? Será que eu não sou capaz de passar por cima de mim mesma? E aí, eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, hoje eu tenho um carro, pra eu não andar de Uber, não ter que esperar, pra eu não ter pra eu não ter que andar de ônibus e tal. Então eu vou, pago ali um financiamento e tal, beleza. Eu vou viajar, a gente escolhe um avião, se a gente tiver a oportunidade de uma primeira classe, que é maravilhoso e tudo mais. Por quê? Pra ter mais conforto. Por que não eu posso ter uma coisa que vai facilitar o meu processo, deixar ele mais fácil, mais rápido? Porque ninguém toma caneta pra ser mais difícil mesmo, não, é pra ser mais fácil mesmo. A meta é essa. E eu quero que minha vida seja mais fácil. A minha meta é que eu tenha mais dinheiro pra conseguir manter todas essas coisas. Mas assim, então assim, eu percebi que a coisa é ao contrário. Eu não tenho que pensar assim, eu preciso dar conta sozinha. Porque esse negócio de guerreira, gente, é alguém lá quer que você seja. Né? Você não precisa ser. Se você tem condição de fazer
condição financeira, psicológica, para manter o negócio a longo prazo, porque não é tão fácil. Tem 8 meses que eu tô em tratamento, não tem nem data para terminar ainda. Agora a gente tá no desmando, fazendo de 15 em 15 dias e tudo mais. Mas se você consegue fazer no financeiro, né? Não existe por que não fazer. Porque realmente é mais fácil, é uma evolução. Se a obesidade é uma doença, ela tem que ser tratada com remédio, assim como qualquer outra doença. E você não tira a sua responsabilidade de fazer aquilo que tem que ser feito. Porque eu não faço... Agora, nessas últimas 2 semanas, eu tive umas publis para fazer de comida, até que eu comia mais. Mas durante todo o meu processo, eu não comia nada fora da minha dieta. Nada! Porque eu tenho amigos que fazem e que comem besteira todos os dias, continuam comendo gordura, não mudaram nada na alimentação, não mudaram nada na rotina, emagreceram, mas perderam músculo pra caramba, não foi um emagrecimento saudável que a gente sabe que não vai ser duradouro. O meu, eu falei assim, é isso aqui que eu tenho que fazer, então eu vou fazer a minha parte também. É um facilitador? Ótimo, mas a minha parte eu vou fazer. Então academia todo dia, sábado, domingo, feriado, eu faço tudo. Tem que fazer musculação, tem que fazer cardio, tem que fazer... Eu vou fazer tudo e tal. É o diferencial, né? Você não quer sua ajuda, você quer fazer parte disso, né? Claro. E você falou sobre guerreira, realmente, mas a maioria das pessoas, ela tem que ser guerreira, mas ela mesma não é. Ela pode falar. Com mojada é fácil, ainda bem, mas é pra ser fácil mesmo, eu quero fácil, então venha fácil. Eu já adoro facilidades, né? Que é isso, gente? Eu quero fácil. A gente quer um delivery que é fácil, entrega na porta da sua casa. A gente quer o fácil. E Luísa, muita gente olha para a transformação física e já julga. Você sentiu mais pressão vindo de fora ou de você mesma nesse processo? Posso ser bem sincera? De nenhum dos dois. Ai, que bom, porque a maioria julga, né? Assim, se julgar eu não importei, até criei alguns vídeos sobre isso, mas eu vou te falar. Sobre mim, assim, eu... Não importa. Nossa, assim, de não ver mesmo. Eu sou uma pessoa muito ocupada. E eu tenho pouco tempo até pra minha família. Então, assim, eu vou me importar com o que X ou Y tá achando, sendo que eu estou fazendo o que eu quero, porque eu realmente queria. Eu queria tomar, eu queria fazer, era uma escolha. Então, sendo bem sincera, nem eu me cobrei mais do que o que... Eu acho que a única coisa que eu me cobrava era ser disciplinada com aquilo que eu me propus a fazer. Porque a medicação exige algumas coisas também, igual, por exemplo, a pessoa fala ali, tem diarreia, tem problema de estômago, tem cansaço excessivo e tal. Isso tudo é porque eu tô tomando errado, ou a dose tá errada, ou a alimentação tá errada, eu tô comendo muita gordura, não sei o quê. Então assim, eu fui fazendo tudo certinho. Então eu me cobrava com isso, de ser disciplinada o suficiente, mas de resto... Que bom, porque tem muita gente que para por causa das pessoas, né? Julgamento é o mais difícil. E vão falar, você pode estar certa, você pode estar errada, sempre vão falar. Então faz do jeito que você acha que é necessário e pronto. Exatamente, nossa. Agora vamos para a parte do bate-bola, que eu adoro essa parte, né, gente? Luísa, postar todos os dias ou esperar o conteúdo perfeito? Eu acho que nenhum outro, pode escolher essa. Porque eu não vejo obrigação de postar todo dia. Eu acho que não tem que ser todo dia, porque senão se torna uma obrigação e aí a gente não cumpre. Quer viver a liberdade da internet, aí você não consegue manter. Aí fica difícil, né? E o conteúdo perfeito não existe. Não existe. Então, né, é nenhum dos dois. É fazer no seu tempo, do seu jeito, e sem ficar criando uma expectativa com o outro e com depois. É o que a Glória falou. Consistência. Pra você tá bom, pro outro pode não estar. Então é difícil isso, né? Emagrecer por estética ou por saúde? Por saúde. E que venha a estética. Venha. A gente quer toda a parte da estética também. Claro. Mas por saúde, com certeza. Porque senão você vai emagrecer só por emagrecer. Então... E Luísa, o que é Deus para você? Tudo, com certeza. E posso afirmar que ele é a base de quem eu sou hoje. Eu tô convertida há 7, 8 anos mais ou menos. E eu me converti no pior momento da minha vida, onde eu vivi uma síndrome do pânico que eu não conseguia sair de casa. Eu chorava em público, eu não conseguia conversar, eu não conseguia fazer nada. E eu busquei qualquer coisa. Porque eu não acreditava... Aquele negócio, ser famoso não acreditar em nada, acreditar em tudo e tal. E eu encontrei Jesus... por misericórdia mesmo, assim, ele me encontrou e transformou a minha visão de mundo, a minha visão sobre mim, sobre minha filha,
eu sou outra pessoa, literalmente. Amém. Que maravilha, né? A gente precisa de Deus para tudo, gente. Não existe outro ser que a gente não precise tanto. É todos os dias agradecer, rezar, orar, pedir. E isso é importante na vida da gente. O espiritual, né? O que eu digo é entregar. Quando você entende que você precisa entregar a sua vida para que ele cuide, você tira o peso de que você tem que cuidar de tudo. Não é fácil fazer isso, porque a gente tem que abrir muito mão do eu para que ele seja na nossa vida. Mas eu sempre falo, tudo que a pessoa vê de bom em mim é ele. O ruim sou eu mesmo. O de bom é ela. É o ser humano mesmo. A parte ruim é a gente mesmo. E Deus é perfeito, né? Não existe. Vocês que estão gostando desse episódio, se inscreva no canal, compartilhe e comente, porque isso é muito importante para mim. E Luísa, onde te encontramos nas redes sociais? Olha, agora essa jovem senhora de 35 anos quase. Tá no TikTok também, né? Pois é, menina, tem uns vídeos viralizados lá. Eu falei, gente, eu tô velha, mas vamos lá. Eu tenho uma jovem em casa. Então tá tudo certo. Então tem o TikTok e tem o Instagram. São as duas redes sociais que eu trabalho hoje. E fala uma arroba pra gente. O Instagram é Luísa, com z.fonseca. E o TikTok é Luísa Fonseca P. Maravilhoso. Foi um prazer ter você aqui. Muito mesmo. Eu gostei muito desse bate-papo. Você acrescentou muito. Muitas pessoas querem, né, descobrir, começar a criar conteúdo. E você foi muito esclarecedora nas perguntas que a gente fez para você. E estou muito feliz de ter você aqui. Obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu acho que o compartilhar, a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida é compartilhar aquilo que seja experiências, conhecimento ou qualquer coisa. Então, para mim, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo diariamente. Estou sempre à disposição. Para mim, vai ser sempre um prazer estar aqui e agradecer a oportunidade também. Fico muito feliz e muito obrigada por tudo. Obrigada a você.